Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vou colocar o tema da live aqui. Onde você tem depositado sua esperança? O tema da live de hoje vai ser esse aí. Onde você tem depositado a sua esperança? Certo? E aí, em meio a isso, a gente vai conversando aqui. Primeiro a gente tem que identificar o que é a tal da esperança, né? Primeiro a gente tem que confiar naquilo que a gente acredita, mas sobretudo precisamos entender o que é, né? E o que é a esperança. Para a gente depositar a confiança, a esperança em algo, a gente precisa entender o que é a esperança. Então, você que está passando por uma dificuldade dentro do teu casamento, dentro do teu trabalho, na tua vida pessoal em si, mas sobretudo aquele sofrimento real, você precisa entender que isso faz parte do processo para que você encontre a esperança. Eu costumo falar aqui no centro terapêutico que a gente precisa dar um sentido para o sofrimento. A gente não consegue, na verdade a gente não gosta de sofrer, né? A gente foi feito para escantear o sofrimento, a gente foi feito para não acreditar no sofrimento. E quando o sofrimento ele bate em nossa porta, a gente fica desesperado, né? E quando ele bate em nossa porta, meio que a gente fica desesperado e a gente não consegue agir, de verdade, e ele nos paralisa. E aí, mediante a isso, eu queria falar com vocês um tema que é muito importante para que vocês continuem lutando, para que vocês continuem acreditando na providência, acreditando na verdade, acreditando que é possível sim restaurar o casamento de vocês, sim amadurecer, é possível, mas primeiro vocês têm que entender esse caminho onde você vai chegar, né? E aí eu digo que é a esperança. A esperança, como nas Sagradas Escrituras lá em Romanos 5 vai dizer, que a esperança não engana ninguém, né? Ela não engana, faz mais de 2000 anos que ela não nos engana. Então, mas ela antes, né, para algo se tornar esperança, primeiro existe o sofrimento. E depois do sofrimento, existe uma coisa que eu chamo de paciência, né? A gente testado ali, a gente passando por essa dificuldade, passando pela restauração do casamento em si, né? Passando ali pelo sofrimento, esse sofrimento testado, lhe dará a possibilidade de você ser fiel, né? E você sendo fiel, você testa a sua fidelidade. E quanto mais fiel você for, você vai acreditar na esperança. É um processo e você precisa estar disposto a passar por esse processo. Por isso que Cristo nos proporciona o sofrimento. Cristo sim nos proporciona o sofrimento, né? E diante desse sofrimento, a gente precisa entender o processo e encontrar um sentido para ele. Porque se a gente não encontra um sentido, a gente se desespera, né? E se desesperar diante daquilo que é material, cara, é a pior coisa do mundo. Imagina só, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Para que vocês possam entender. Mas imagina no passado, né? Ano passado, lá nas eleições, né? Eu creio que muitos aqui não ficaram satisfeitos com a vitória do outro candidato e tá tudo bem, né? Mas e aí, o que é que eu percebi? Cara, eu percebi um movimento de histeria das pessoas, percebi um movimento de, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O mundo vai acabar e tal, o que é que está acontecendo? E aí eu falo para vocês e questiono, onde é que estava a esperança dessas pessoas? Onde é que estava a esperança dessas pessoas? Qual que era o ponto fixo? Qual que era a esperança e qual que era o ponto fixo dessas pessoas? Cara, eram a eleição. Por isso que aconteceu o que aconteceu. As pessoas ficaram malucas.
né? Porque onde a esperança deveria ser uma pessoa, a verdade é o próprio Cristo, e estava sendo um candidato. Perceba o movimento maluco de achar que a esperança está numa eleição. Cara, não está numa eleição. A esperança está exatamente na verdade. Então, diante do sofrimento, diante daquilo que é real, você precisa entender e precisa passar por isso de forma concreta, sólida e sábia. Por isso que Deus nos proporciona o sofrimento, para que a gente possa passar por ele e encontrar a esperança. E aí eu te pergunto, onde é que você tem depositado a esperança de vocês? Será que foi naquelas mesmas eleições que a gente não conseguiu a vitória? Ou se é na verdade, se é nesse ponto fixo? Então façam esse questionamento com vocês. Onde é que está depositada a esperança de vocês? Não meçam forças com o próprio braço. Vocês sozinhos vocês não vão conseguir. O olhar de vocês precisa estar penetrado nesse ponto fixo, na esperança. Na esperança que sim, você vai conseguir restaurar o seu casamento, que você vai ser uma esposa melhor, que você vai ser uma mãe melhor, uma filha melhor, uma católica, uma evangélica melhor. Cara, você precisa entender que esse processo vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. E isso você precisa depositar a esperança numa verdade, naquilo que é o próprio Cristo. Entendeu? Então, mediante a isso que essa questão da esperança ela precisa estar depositada. Ela sim precisa só estar depositada numa verdade. E a verdade é uma só, a verdade é absoluta. Não tem como questionar isso. Então, a partir de hoje, coloquem as esperanças de vocês neste ponto fixo. Não em pessoas, não em momentos, não em situações, mas em uma pessoa que é a verdade, que é o próprio Cristo. Compreendem? E aí, quando vocês tiverem essa compreensão, que a esperança é esse ponto fixo que não se move, vocês vão entender por que vocês estão lutando e passando por esse processo. Sem esse entendimento, vocês não vão conseguir entender quão é grande a magnitude da esperança e da verdade. Sem esse processo, vocês não vão conseguir perceber que, cara, é muito além de nós, é muito maior que nós a esperança. É uma verdade e a verdade é absoluta e não tem como negar a própria verdade. Quem conhece a verdade uma vez, tem a experiência com a verdade, a gente não esquece mais. Então, eu convido você agora a posicionar o seu olhar na esperança, naquilo que move a tua vida, naquilo que é mesmo, naquilo que é o sentido da tua vida. Então, independente da situação que você está vivendo, independente do sofrimento que você está vivendo, que você está passando, cara, tenha o teu olhar em direção à frente, em direção a esse ponto fixo da esperança que não se move, tá? E uma outra coisa, o sofrimento ele produz a paciência necessária para que vocês sejam fiéis e que vocês encontrem a esperança. Isso não sou eu que falei, é o próprio Cristo, certo? Então, tenham esse olhar fixo para frente. E aí vocês vão passar pelo processo com um sentido e não com desespero. Beleza? Até amanhã, meu povo, e aquele abraço.